Boa noite. Achei que eu ia cair do, do microfone da base. Vamos lá, para mais uma live. Hoje nós vamos estar conversando com a Beatriz Yamada, uma querida, uma pessoa sensacional, que vai falar para nós sobre os óleos essenciais, as suas importâncias. E veja bem, hoje ela já fez uma live sobre esse assunto. Então, já deve estar tudo fresquinho para ela falar novamente. E vamos aqui aguardar ela chamar. Espero que ela me chame logo aí. Cadê ela? Ainda não entrou. Deixa eu ver se ela vem para essa live. Oi, Caramelo. Boa noite, minha amiga. Tudo bem com você? Como é que está? Boa noite, Daniel Fernando, meu seguidorzinho lindo. Obrigada por estar aqui comigo. E vamos ver se essa minha querida amiga chega junto aqui conosco nesta live de hoje, onde nós vamos estar apresentando o capítulo dela que fala sobre aromaterapia no sanduíche do cérebro, uma opção não farmacológica. É o capítulo que ela desenvolveu. E aí, o que eu desenvolvi neste livro fala sobre funções executivas, fala sobre a dislexia, fala sobre as dificuldades de aprendizagem que a criança tem em certas idades, principalmente no momento de alfabetização. Então, o meu capítulo fala bastante sobre isso. E o da minha amiga Beatriz vai falar sobre aromaterapia. São os óleos essenciais que são muito importantes para as pessoas fazerem uso terapeuticamente. Beatriz chegou, deixa eu acenar para ela. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la ou ela se convidar aí e eu aceitar, que eu não sei mexer muito bem nisso. Engraçado, faço live e ainda não aprendi a chamar a minha colega. Elas é que pedem para mim. Vamos ver. Isso, Beatriz, ótimo. Ai, ai. Vamos ver. Visualizar, entrar ao vivo. Oi! Ei, tudo bem? Deu É o meu certo. sofrimento. Nada de Estou aqui sofrimento, falando. amiga. Deixa eu só pegar um fone de ouvido aqui. Esqueceu? Esqueci o fone. Ah, Correria, né? Correria. é verdade. A É gente vai até verdade. deixando as coisas pelo meio do caminho, né? Correria. Vai deixando, vai esquecendo e assim a gente segue, né? Estou falando que aqui a gente vai falar um pouco do seu capítulo que você desenvolveu no nosso livro, que você vai falar um pouco dos óleos essenciais, das suas importâncias. E o meu capítulo eu desenvolvi sobre dislexia, sobre funções executivas, sobre dificuldades de aprendizagem. Mas antes de tudo isso, vamos falar um pouco de Beatriz. Quem é Beatriz? Eu sou você amanhã. Que eu também quero ser você amanhã. Como é que nós fazemos? A gente troca, a gente troca. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo que tem aqui, né? Quem que é a Beatriz? Eu sou a mulher conceituada como aquelas multipotenciais, sabe? Que faz mil e uma coisinhas, não é? Gosta de ficar inventando coisas para fazer, né? Tem matéria Eu de sou bombril. atividade. A gente tem um nome bonito para Bombril agora, se chama multipotencial. Aquela mulher com muitas potencialidades, né? Toca flauta, né? Assobia, chupa cana, né? Tem filhos, tem marido, às vezes tem marido, às vezes não tem, né? Tem muita coisa para realizar. Mas assim, vamos lá.
tirando as brincadeiras. Bem, eu tenho a minha atividade profissional, eu sou empresária. Eu tenho duas empresas, uma focada na área de comércio e a outra focada na área de saúde. Ambas, na verdade, têm um foco na saúde. A minha atividade profissional clínica, ela é empresarial. Então, eu tenho meus consultórios na área de psicologia e um consultório na área de enfermagem, porque eu tenho, assim como você tem uma meia dúzia de graduação, eu tenho duas, tá certo? Então, eu sou bacharel em enfermagem, bacharel em psicologia, psicóloga clínica e fiz minha formação em psicanálise unicotiana junto com a senhora, né? Lá no Instituto Brasileiro de Psicanálise Unicotiana. E assim, eu exerço as minhas duas profissões, Néria, então assim, acabo bebendo nas duas águas, né? Então, eu adoro a psicologia, adoro a enfermagem, adoro a Deus, né? Mas é mania que a gente tem de dizer, né? Eu gosto das duas áreas, e me desempenho bem em ambas as profissões, né? Claro que como enfermeira eu já estou na área por cerca de 40 anos, mais ou menos, então eu tenho uma experiência, uma vivência muito grande na área da enfermagem e eu estou caminhando para aquela expectativa de me aposentar uma hora, não é? E como psicóloga é mais nova, eu fiz a psicologia a posteriori, né? Então eu me formei em psicologia em 2015 e a psicanálise a gente foi nesse paralelo, né? E a gente nunca termina, mas a formação principal nós já terminamos, né? A gente já terminou e agora a gente está vivendo aquele negócio chamado TCCzinho, não é? É verdade. Que eu ia fazer esse semestre, mas eu já me enrolei com tantas coisas, falei, vou deixar para fazer depois. Eu acho que eu tenho que fazer esse próximo semestre agora. Eu acho que é a minha última chance. Não sei, Nossa, e o semestre já acabou. Já acabou, não dá para protelar mais. Mas estarei lá, estarei fazendo, sem problema nenhum. Lá, né? Então, você está com a sua internet instável, né, amiga? Pois então, tomara que ela fique quieta, né? Porque às vezes acontece isso de cair e fazer a gente passar mico, não é? É verdade. Você sabe que eu paguei um mico, um King Kong. Eu estava no lançamento do Alto Amor 2, na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, e bem no horário que eu ia falar sobre o meu capítulo, deu uma explosão lá na minha casa e caiu a internet, caiu a força, caiu tudo, eu fiquei no apagão. Eu costumo dizer que eu caí um belo de um tombo, tibum. Olha, eu vou te contar que nas últimas semanas eu passei por isso 2 vezes. A gente estava lá no meio da conversa, pum, caía. Assim, foram duras as últimas lives anteriores que eu tenho feito, né? E acabou sendo difícil e a gente ter que enfrentar a ansiedade que isso gera. E nessa hora o que a gente faz? A gente cheira um bocadinho de óleo essencial para baixar a bola da gente, falar, vem para o chão, faz parte do show, entende? A internet, a gente não tem controle sobre ela, por mais que a gente cuide ali, olha aqui, olha ali, uma hora pode isso acontecer. E o mundo virtual tem disso, né, Néia? Tem disso e a gente tem que estar preparado, porque por mais preparado que também estejamos, eu fiquei numa frustração, eu fiquei numa tristeza. Uma chateação pura, né? Porque você convida alguém e ainda passa mico, né? Assim. Ai, que tristeza! Eu sentei e chorei. Eu bufei um pouquinho, xinguei um pouquinho a internet e depois... vou fazer de novo, entende? Vou convidar outra vez, tal dia, você pode, vamos aqui outra vez. Mas na live até dá pra gente fazer de novo, agora é o lançamento do livro que não dá. Isso é verdade. Vai ter que fazer outra vez. Fez, passou, não tem o que fazer. E falar de lançamento de livro, o nosso livro será lançado dia 8 de julho, a partir das 18 horas. Teremos 2 turnos.
Um turno das 18 às 19h45 e o segundo turno das 20 às 21h30. E E olha, vai você ser sabe, muito, muito bom. eu espero muito conseguir lá estar, dia 8, né? 18 Isso, horas. agende e não falte. O problema é que estarei em viagem de férias, eu não sei como a internet estará por lá, né? Se Deus quiser, vai estar bem, você não cairá como eu. Será às 18 horas, é isso, né? Eu não sei qual é o seu horário, às 18? Parece que é às 18. Eu acho que eu não vou conseguir nesse horário, mas a gente resolve depois, tá? Isso. Resolve Então, assim. amiga, e aí, assim, vai ser nosso lançamento desse livro maravilhoso que nós Você já tá com ele na fizemos aí para mão? esse povo e que Você nós já tá estamos numa ansiedade louca para esse lançamento. Queríamos muito, muito, muito que fosse presencial? presencial, mas não foi possível este ano e não dá mais para protelar este lançamento. Esse livro já está pronto e precisa ser colocado na praça. Ele já está nas suas mãos? Ainda não, porque chega para mim exatamente igual para todos vocês. A capa tá linda, né, Né? A capa tá linda. Lindo, o livro está lindo, a capa Ele está é linda. capa dura ou capa mole? Ela é capa mole, né? Ela não é uma capa dura, é uma capa mole. Mas é um Mas livro muito lindo, ali dá a muito ideia que bem é dura. produzido. Que legal, né? E a Conquista ela tem um diferencial muito bom e que eu acho assim muito louvável. É a qualidade do produto que eles nos entregam. Então, eu, como já Uhum. será o meu oitavo livro, Já, Neia, 8 livros. já será o meu oitavo livro a Você vai lançar. virar livreira desse jeito. Então, é assim, maravilhoso o material da Editora Conquista. Eu simplesmente fico muito assim feliz, porque você sabe que a gente pega alguns livros que o material não é tão bom, então não é tão agradável. Eu adoro cheiro de livro, e aí o nosso é magnífico, é maravilhoso. Então, isso já me deixa assim super feliz, apesar de não estar com ele já em mãos. Que bom. Vamos precisar espalhar esse livro para o mundo, né? Sim, sim. E vai, né? Ele vai lá para as mãos do Orquídeo, um dos nossos coautores, e vai estar fora do nosso país também, se Deus quiser. Aí vai ficar com ele lá para fazer esse livro correr lá por onde ele mora. Nossa, me fugiu agora o país dele. Eu sei que é da África, mas me fugiu Angola, agora. né? De Angola? Não, não é Não? Angola, não. Me fugiu. Assim, se alguém tiver aqui conosco, tomara que coloque aí para eu para vir, para clarear a minha memória. Estou precisando tomar um fosfosol. Você está precisando de um alecrim, minha filha, para ter foco. Ai, menina, eu gosto muito de tomar chá de alecrim, mas eu não tenho ainda o óleo essencial de alecrim, mas vou comprar. Uma cheiradinha de alecrim para você poder ter mais de foco, um peppermint também. Vai É dar aquela verdade. alinhada nessas ideias. Ou É também verdade. tirar o excesso de coisas que vai acumulando na cabeça, né? Porque a gente tá assim, né? Você começa uma coisa, vai terminar amanhã, porque atropelou no meio do caminho, com um monte de coisas que vão entrando para a gente fazer, porque a gente vai se atolando, enchendo demais o nosso cérebro com tanta informação, que a memória tá falha mesmo, não dá conta. A Tá memória falha. recente fica prejudicada com esse excesso de Eu ando coisas, assim né? até contentinha que muita gente está reclamando que está com a memória fraca. Então eu acho que não sou só eu. Mas eu acho que o negócio é outro, né? A gente tá fazendo coisa demais, né? Demais. Coisa Eu demais. tenho pego muita coisa, além das duas mãos, né? Tá indo muito É. além. E aí tá ficando assim muita coisa, enchendo demais, demais, demais a cachola. E ela não tá dando conta de tanta coisa e acabo por esquecer algumas coisas. E lembrei agora, Moçambique. Moçambique. Tá vendo? Ela tá aí. Então não é Alzheimer, entende? A Ai, informação ai. está na sua memória, só ela não tá conseguindo
acessar com muita rapidez, né? Porque aqui tá meio poluído, né? Cheio de poluição. Segundo o neurologista, é muito estresse e realmente, igual você está falando, uma enxovalhada de informação e a gente vai pegando tudo, e aí vai acabando falhando algumas partes do nosso cérebro. A E aí, gente precisa tomar cuidado. qual óleo essencial bom para isso? Vergonha na cara. Neia, é assim, primeira coisa que vale para todo mundo, né? É a gente começar a tirar os excessos. Eu vou dizer uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito. Eu tirei os alertas de tudo que é coisa. De rede social, de banco, Ninguém me manda mais alerta que eu vou aceitar esse alerta. Porque isso é outra maneira da gente ficar extremamente desconcentrada, entende? Toda hora pica um negócio aqui, né? Eu não, eu desliguei tudo, tirei todos aqueles negócios que eles ficam querendo mandar mensagem pra gente, para poder nos ajudar, digamos assim, mas ajuda demais, entende? Então você recebe esses alertas de tudo que é aplicativo. E aí, sabe, eu não estava mais dando conta. Eu falei, eu tenho que esvaziar. Primeira coisa que eu fiz foi, tirei tudo. Eu não tenho mais, não recebo mais esses alertas. Então, as redes sociais, eu já deixo uma mensagem. Se for urgência, me ligue. Entende? Por quê? Porque as mensagens eu vou tirar momentos para estar lendo. Eu fico mais atenta se eu tiver alguém para atender, alguém para receber. Agora, por exemplo, a gente tinha uma coisa programada, está aqui na minha agenda. Programei com a Neia uma live às 9 horas, beleza. Então, tá chegando perto, eu vou lá no WhatsApp e deixa eu ver se a Neia mandou alguma comunicado, você entende? E com isso, eu tirei esses excessos de atrapalhações do nosso dia a dia, né? Então, acho que passa por aí, você se organizar. Agora, se a vida está demais estressiva, você precisa pensar o que é que está te levando a esse monte. Estou acumulando muitas funções, estou fazendo mais coisas, preciso dizer mais não, menos sim, colocar as coisas no papel, né? Fazer o seu caderninho da organização, né? O que mais que eu tenho além daquela agenda ali? Então, colocando coisas, limites para aquilo que você vai fazer, horário para as coisas que você tem, ou seja, uma certa organização do seu tempo, né? Agora, assim, eu quero ficar mais tranquila, lançar a mão de um cheirinho para me ajudar. Então, vai depender do horário que você quer fazer isso. Então, por exemplo, pela manhã, é gostoso você cheirar um óleo, por exemplo, que vai te dar mais tranquilidade, que vai te deixar mais em pezinha para realizar. Então, os óleos com características cítricas, limão, laranja, eles são óleos muito gostosos para você estar usando de dia. Por exemplo, eu amo utilizar óleos cítricos, mas cada pessoa tem um gostinho diferente também pelos aromas, né? Então, o que que eu faço de manhã? Eu já dou um cheiro um pouquinho de lavanda, não, eu cheiro um pouquinho de bergamota, eu cheiro um pouquinho de limão, eu cheiro um pouquinho de limão siciliano, entendeu? O que está ali por ali, ou pela minha volta, né? Então, se a minha cabeça está muito perturbada, entra um pensamento aqui, outro aqui, e aí você fica desorganizada, assim, nossa, eu preciso me organizar. Aí sim, vale, ali na linha dos alecrins, você tem óleos de alecrim, que eles são óleos que eles te dão essa capacidade de ir na sua cabeça e dar uma organizada na bagunça dos pensamentos que você tá. Posso dar uma misturadinha? Pode sim. Você pode misturar, por exemplo, esses de usar durante o dia. Vou cheirar aqui uma laranjinha, né? E vou fazer, que o próprio óleo ele já é um blend, porque cada óleo tem muitas propriedades químicas dentro dele, de química natural. Então, o próprio óleo já é uma mistura de muitos elementos dentro daquela própria formulação. Mas, se a gente quiser dar uma misturada com outro, tudo bem, a gente faz aquilo que a gente chama de uma sinergia, que o óleo em si, sozinho, ele já é uma sinergia por ele possuir muitos constituintes, né? Mas eu quero dar uma misturada, eu quero um para me acalmar e um outro para me deixar mais focada. Então, a gente dá uma misturadinha às vezes, faz um balancinho.
uma sinergia misturando algum desses óleos que vai depender muito do gosto da pessoa. Mas, por exemplo, óleos que ajudam a pensar, a focar. Hortelã-pimenta, por exemplo, é um óleo maravilhoso, mas se a pessoa não gosta de menta, não vai rolar, entende? Porque ele é muito esfuziante, digamos assim. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que amo esse tipo de cheiro, né? Então, cheirar peppermint, para mim, é uma delícia, eu acho super delicioso. Tanto que eu amo sorvete de menta, por exemplo. Tanto é aquele sabor refrescante que esse óleo tem. Então, assim, depende muito do que a pessoa gosta, dos tipos de odor, de cheiros que a pessoa aprecia, né? Tem gente que gosta de. Então, a gente tem que meio que personalizar, né? Então, tem uns que a gente não suporta. Eu não gosto desse cheiro. Ele pode ser ótimo, maravilhoso, mas ele não é agradável ao meu olfato, por exemplo. Por isso, essa questão do óleo, ele precisa ser ensaiado também com a pessoa. Primeiro, eles não são não são livres de riscos. Existem riscos de você se dopar, por exemplo, usando óleo de lavanda. Ele é um óleo sedante, ele faz sedação, né? Então, se você usa de modo inadequado, você pode entrar num sono profundo, pode até Mas um morrer. simples olhinho, uma simples. Não é simples, é isso que é a questão, ele não é simples. Cada óleo, eles podem ter mais de 300 substâncias dentro dele. E não, por exemplo, o óleo de lavanda, ele é calmante, ele é relaxante, ele é ansiolítico, mas ele seda. Então, se você exagerar na quantidade de óleo, você perde as pernas, entende? Você vai dormir, vai apagar e pode correr riscos. Imagina eu usar esse tipo de óleo, vou pegar e me encharco de óleo e saio para dirigir. Você corre um risco enorme de entrar numa sonolência. É como se você tivesse tomado um diazepam. Tomo lá 2, 3 comprimidos de diazepam, faz o quê? Vou cair dura. Não pode brincar com os óleos, né? Se eles são óleos verdadeiros, eles têm a alma da planta dentro desse óleo, eles têm muita substância química dentro deles que vão fazer algum efeito no seu corpo. Por isso a gente precisa tomar um pouco de cuidado nessa questão, né? Agora, por exemplo, se eu quero mesmo de dia, me dá uma calmadinha, mas eu não quero ficar com sonolência, então, por exemplo, como eu falei anteriormente, um óleo de bergamota, ele é bem semelhante ao óleo de lavanda, mas ele não seda, entende? Como a lavanda. Então, se eu quero ficar de boa, produtiva, assim, calma, entende? Falando tranquilo, sem estar absorvida com toda essa desorganização do ambiente, eu quero ficar mais tranquila para o meu trabalho, então um óleo cítrico é ótimo. Então, bergamota, limão siciliano, são óleos ótimos e que não são tão caros. A bergamota é meio salgadinha, mas o limão, ele é, por exemplo, um óleo que tem um custo relativamente pequeno, né, comparado com outros óleos que são, é, não vou dizer que é caro, eles têm alto valor agregado pelo fato de serem difíceis para existir, né? Então, tem óleos caros porque as árvores são raras, só tem em determinado lugar, e aí é preciso uma montanha de material para conseguir fazer uma gota, e aí tem o dólar, tem não sei o quê, então eles acabam chegando com um valor um pouco mais é, Menos agregado. acessível, né? Eles, Um assim, valor menos acessível. agora veja bem, um frasco de óleo, como você usa microgotas, ele dura muito tempo, né? Ele, se for de uso só individual, ele dura bastante tempo. É que você tem que usar na hora, entende? Se você for misturar e já deixar meio pronto, colocar no cordão, ele perde o efeito. Você tem que usar naquele horário. Você põe, porque daqui a pouco ele vai ficar cheiroso, mas ele já não tem mais o efeito terapêutico em si quando você está usando com essa finalidade. Então, você vai colocar num difusor, você não pode ficar à noite, não pode ficar o dia inteiro voltada com esse difusor, porque intoxica você. Você come macarrão o dia inteiro?
você bebe, come feijão, come carne o dia inteiro. Não, você não faz isso. Então, a mesma coisa, se você vai colocar um difusor no ambiente, você coloca lá 1 hora e meia no máximo, e dá pausa, ele dá uma melhorada no ambiente, você inala, relaxa, tudo isso. Mas você não pode passar o dia com um difusor ligado, você não pode passar o dia cheirando aquilo, entende? Porque você vai se intoxicar, pode ser que dê efeito contrário, você fique com dor de cabeça, você fique se sentindo mal. Então, eles são remédios também, mas eles são remédios naturais, eles não são substâncias sintéticas. Então, a gente tem a ideia que eles são coisinhas simples, eles não são coisas simples, eles são coisas que têm riscos, né? Tem risco para a saúde, tem risco, não é todo óleo que toda pessoa. Então, antes da pessoa querer usar um óleo, tem que fazer um exame, uma história clínica, para saber que problemas que a pessoa tem, que doenças. Por isso que é importante procurar um profissional que entenda de como fazer essas utilizações no caso das pessoas que têm doença. Quando a pessoa não tem doença, aí é mais tranquilinho para estar utilizando, né? Então, assim, na minha dinâmica, não é todo dia que eu preciso, que eu sinto necessidade, mas quando eu não uso e eu vejo, assim, que eu estou distraída, que eu estou atrapalhada, entende? Que eu já sou atrapalhada um pouco, né? Mas, assim, que eu fico meio atrapalhada, que eu vou esquecendo as coisas para lá, para cá, aí eu falo, eu acho que esse é meu estado natural, né? Assim, atrapalhada, não sei o que, não sei o que. Filha, vamos trabalhar, você vai atender, você tem que ouvir as pessoas, você tem que estar aqui. O que você faz? Vai lá e dá uma cheiradinha em óleo, e daqui a pouco você vê que você está organizada novamente. Então, assim, não é necessário que você use todos os dias, mas, por exemplo, você está numa fase de um lançamento de um livro, você deve estar assim. Você já deveria estar dando umas cheiradinhas, né? Não sei o que você ainda tem em casa. Calma, gente, ó, não vai tentar cheirar outra coisa, entende? São óleos essenciais da natureza e óleo de qualidade. Não vai comprar na esquina e achar que eles terão propriedades. Não pode ser que só tenha um cheirinho e não tenha nenhuma propriedade terapêutica, que é o risco que se corre, Néia. É comprar gato por lebre, né? Então, assim, o uso de óleo é sério. Se você vai utilizar com a finalidade de tratamento, precisa ser bem escolhido, óleos que sejam puros, que tenham o selo de purezas, isso é muito Mas importante. aí no mercado, amiga, tem muitas marcas. Como que Ah, tem. nós podemos saber escolher uma boa marca, um bom óleo essencial? Por isso que é interessante que alguém ajude na prescrição, né? A pessoa pode estar indicando isso, mas eu vou dar dicas assim técnicas, né? É, Você poderia, eu quero comprar aqui de uma empresa, eu não sei. Procura se a empresa tem os laudos dos óleos, né? Existem alguns laudos que vêm com a cromatografia do produto. Lá na cromatografia é que diz se tem, se não tem, se aquela substância tá pura mesmo, entende? Se tem selo de pureza. Então, é olhar a qualidade do produto. Quando a empresa ela é bem conceituada, é séria, ela cuida disso, entende? Ela faz questão de cuidar disso porque ela não quer vender coisa ruim para as pessoas. Então, assim, outra dica, é muito barato? Não compra não, isso daí é mistura, certo? Ele só vai servir para ficar cheirosinho, ele não vai servir como uma função terapêutica. Terapeuticamente, não vai Não, fazer um não. efeito Não, você natural, pode né? até deixar o ambiente cheiroso, entende? Porque ó, tem muita coisa que é sintética. Na sua casa, você vai comprar lá um produto de higiene. Muitos deles têm cheiro, não tem? Cheiro de limão, Uhum, cheiro de lavanda, cheiro de hortelã. Aquilo é química, é coisa sintética, mas o cheiro não se assemelha. Você fala, que cheirinho uhum. gostoso de limão, não sei o quê. Mas não é química, ele não tem efeito terapêutico, então é diferente. Você colocar cheiro no ambiente, que pode ser sintético só para enganar, digamos, a situação, de algo que você queira ter efeito terapêutico. Para ser efeito terapêutico, tem que ser produto realmente que tenha preservado a qualidade natural da planta, né? Aquilo vem da planta, mas se a pessoa mistura com coisa ruim,
É uma planta de má qualidade, é um solo de má qualidade. Veja bem, o óleo é o reflexo da própria natureza. Então, se ele foi tirado de uma natureza ruim, ele vem com a coisa da natureza, ele vem com o que ele captou do ar, ele vem com aquilo que ele captou da terra, né? É de onde que a planta tira o seu alimento? Do ambiente. Então, se o ambiente é ruim, o que que vai sobrar? Que óleo que vai ser esse? Não vai ser um óleo bom, né? Então, quando você quer usar terapeuticamente, então, assim, tem que explorar mesmo, procurar, entra nos sites, olha, lê o que está escrito por lá, verifica se eles têm laudos, né, para você poder, manda uma mensagem, eu gostaria de ter uma cromatografia do produto, para poder se certificar. Porque, assim, querendo ou não, infelizmente, a gente está num país onde as pessoas enganam a gente, né? Às vezes tem muita gente que não é séria, a gente sabe disso, e acaba Infelizmente. temos que admitir que o nosso país tem essa falha, não é? De vender as coisas, de adulterar, de colocar cheiros semelhantes e diz que é tal coisa, é de misturar coisa sintética com coisa natural. Então, assim, cuidado na compra pela internet. E coisa baratinha demais, né? Você vai, poxa, para você ter uma ideia, olha só, um frasquinho de 5 ml de camomila romana, que é um óleo extremamente calmante, excelente para dormir. Ele mexe com questões muito profundas, porque ele entra no sistema límbico, ele vai acessar memórias muito profundas, porque a camomila, olha só, de onde vem tudo isso, né? São lembranças que a gente tem no nosso corpo. A gente, como psicanalista, sabe disso, né? A nossa psique, ela mora no corpo. Então, digamos assim, que na minha infância eu tive essa relação com algum cheirinho que a minha mãe colocou lá nas coisinhas. Lembra da história do passado? Que as vozinhas colocavam as lavandas, né? E ficava aquele cheirinho. Você guarda isso na sua memória. E muitas vezes essas memórias são evocadas, né? Mas, por exemplo, aí eu estou falando aqui do óleo de camomila romana. Ela é muito cara. Um frasco de 5 ml pode custar R$ 400. Aí você encontra uma camomila dizendo que é camomila romana. E aí outra camomila semelhante. E você vai pagar 80, você fica desconfiada, não fica? Fala, Porque é uma discrepância é uma grande. discrepância. Um óleo de olíbano. Ó, olíbano, para quem não sabe, ele é um óleo assim completo. Tem tudo dentro dele. Então, ele serve para quase todos os males do mundo. Mas um frasco de olíbano também vai custar por aí, sabe? 400, às vezes R$ 500, um frasco para o consumidor, por exemplo. Aí, o olíbano é aquele óleo que ele foi dado como presente para Jesus, sabe? Naqueles óleos que Jesus recebeu dos magos, o olíbano é um dele. Então, ele é um óleo lá do Mediterrâneo. Um óleo de difícil acesso para a gente aqui, porque só produz lá naquela região muito distante. Então, assim, é um óleo super rico, que ele assim é super antiviral, ele é antimicrobiano em geral, ele é calmante, ele se assemelha à lavanda, por exemplo, em muitos aspectos, mas ele você precisa do olho, entende? Porque ele é um óleo caro, né? Ele dura. Um frasco de 15 ml vai durar bastante tempo, porque a gente usa geralmente pouquíssimas gotas para cheirar, uma gotinha, para colocar no difusor, depende do volume, mas no máximo 6, 8 gotas, por exemplo. Então, eles são muito duráveis. Então, presta um pouco de atenção nesse aspecto para você não estar comprando algo que não vai produzir efeito terapêutico, entende? Porque às vezes a pessoa quer para tratar uma ansiedade, para tratar uma depressão, para ajudar numa rinite, para ajudar em qualquer... ele pode servir para tantas... Os óleos servem para tratamento de muitas doenças. E aí você fala, nossa, eu usei, mas não aconteceu nada, entende? Eu não melhorei, não aconteceu. Então, o cheirinho era gostoso, mas eu não tive efeito. Então, o que você está dizendo? Você deve ter usado um óleo que não tem propriedade terapêutica. Ele está com um cheirinho, agradou o seu nariz,
até trouxe algumas lembranças positivas, mas ele não foi ao ponto para produzir tratamento de algum problema que a pessoa tenha, né? Então, eu creio que esse é o cuidado que se tem que ter na escolha dos óleos. Tem várias empresas boas assim, no mercado, no mundo, entende? É uma questão da gente estar procurando, e se você for procurar um profissional que trabalha com essa área, ele certamente já terá acesso a todas essas informações e indicar corretamente para o cliente, né? Amiga, deixa eu te falar. Esse nosso livro fala muito das dificuldades da criança, dos transtornos que ela apresenta e N situações. Aí, por exemplo, uma criança hiperativa, Criança interativa. daquelas inquietas, né? A mãe pode usar um óleo essencial para acalmar essa criança, ou um difusor, como você falou, ou passar no punho da criança para acalmar? Existe essa possibilidade? Existe sim, né? Mas assim, o óleo em criança também tem que ser uma criança já mais velha, né? Depende do óleo, não vai dar para usar todo o óleo em criança. Um outro capítulo, tá? O uso de óleos em crianças, né? Mas dá sim, tem vários óleos que podem ser utilizados em criança, né? Para acalmar, para ter rendimento escolar, para poder da criança, por exemplo, hiperativa, criança com autismo, criança com dificuldade de ter concentração mesmo, TDAH, por exemplo, que são ansiedades, né, Neia? São ansiedades. São ansiedades. Todas as crianças que têm tudo isso, elas têm um nível de ansiedade extremamente alto e muitas vezes ansiedade muito primitiva, né? Então, trabalhar com a criança para aterrar, mas dá sim, dá para usar alguns olhinhos em criança. No livro, a gente fez uma lista de óleos que podem ser utilizados em criança. Tem lá uma sugestão, não minha, mas eu peguei de autores da área infantil mesmo, de alguns olhinhos que podem ser utilizados em crianças, que pode fazer o quê? Massagenzinha no pé, né? Então, pega o pé da criança. Só a massagem, você já está fazendo uma troca de relação, né? Na hora que você toca a criança, massageia a criança, esse ambiente ele está perfumado, aromático, é uma forma silenciosa de você demonstrar amor para o seu filho, por exemplo, né? Às vezes a própria mãe, usando, ela vai se acalmar para ela poder ter mais paciência e tolerância com as atitudes da criança, né? Então serve para a mãe também buscar um equilíbrio para ela ter como está sustentando uma criança com esse grau de ansiedade, etc. Mas a gente precisa lembrar que tudo isso são sintomas que precisam ser diagnosticados, né? Então, tem isso, tem aquilo, sou ansiosa, estou assim, estou aquilo. O óleo, ele vai ajudar a acalmar sintoma, certo? É como eu falei de manhã, é igual remédio, você dá um antidepressivo, ele vai resolver a tua dor, ele vai acalmar o seu coração e a dor profunda que você sente, para onde é que você tem que ir? Para fazer análise, né? Para fazer terapia, para poder entender o que é que faz com que você tenha essa dor tão grande assim, né? Agora, o óleo vai te acalmar? Vai, mas ele vai resolver os teus problemas? Não, não. Precisa ter uma anamnese bem feita quanto a isso, ó. Dá para apaziguar aqui um pouquinho essa agitação e acalmar nessas horas necessárias, mas ele não vai resolver o problema de ninguém, né? Tem outras abordagens para poder trabalhar com a criança que tem esse ou aquele problema, ou mesmo o adulto, né? Eu tenho muita ansiedade, mas muita ansiedade é a ponto de virar um transtorno. Precisa descobrir por que é que você tem tanta ansiedade, tem o transtorno, que tem o pânico, que tem aí todas as fobias da vida. O que é que está por trás? O óleo não vai resolver a sua vida, mas ele vai, numa hora que você está com essa ansiedade muito exacerbada, ele vai organizar o teu sistema nervoso, teu sistema límbico, e ele vai acalmar você. Isso ele faz.
como qualquer outro remédio que você possa tomar. Ele é um remédio natural. Agora, ele é um aliviador das circunstâncias, certo? A problemática precisa ser tratada de outras ordens, né? Então, é ir lá fazer um acompanhamento profissional para poder trabalhar com essas questões, né? Então, sim e não, né, Neia? Então, assim, sim, a gente não vai ficar dando receitinha, mas, assim, a criança não é tudo que a criança pode usar, tem muitas restrições, então tem alguns olhinhos que dá para usar em crianças um pouquinho mais velhas, crianças mais novas é um pouquinho problemático, então às vezes dá para pôr num difusor, ligar um pouco, deixar ali, fazer uma massagem no pezinho da criança, pode ajudar bastante nessa calmaria. Fazer, por exemplo, um banho, né? Mas não adianta pôr o óleo dentro da banheira, ele vai ficar boiando, né? Porque ele é um óleo. Então, dá para dar uma diluída um pouquinho. Aprendi isso, um pouquinho de leite, por exemplo, né? E aí o leite tem gordura, então o óleo ele se envolve, o essencial ele se envolve com a gordura. E esse leitinho com óleo essencial se joga dentro da banheira. E é o banho da Cleópatra, né? Então, cheio de leite, de cabra, de não sei o quê. Isso é bom. Porque senão, depende do óleo que você põe, fica boiando na água, ele pode queimar a sua pele. Então, tem todo um cuidado. Tem óleos que são perigosos de você usar do lado de fora no sol, porque pode queimar a sua pele, por exemplo, né? Então, assim, ele não é simples, né? Como as pessoas acham não é tão que simples. Não é nada simples, na verdade, né? Não é nada simples. Tem sempre que ter muito cuidado quando você for fazer o uso. Sim. Tem que de ter uma preferência com uma indicação. prescrição. Isso é muito importante falar. Seria o ideal, né? Para poder, quem for prescrever, em conhecer melhor a pessoa, não só os problemas de saúde que a pessoa tem, né, para saber se pode ou não usar determinados óleos que são contraindicados, mas, assim, entender o gosto aromático da pessoa. É a primeira coisinha que a gente tem que trabalhar, quem lida com os óleos essenciais, um jeito de não errar para criar aversão ao outro, é ir no que ele gosta. Então, se eu perguntar para você assim, Neia, que cheiro que você gosta, Neia? Seus cheiros preferidos? Eu gosto de tantos cheiros. Mas eu gosto de cheiros cítricos e cheiros fortes. Não gosto de nada de florzinha, Você não fraquinho. gosta de coisa floral, né? Por exemplo, você não gosta de coisa floral, ou seja, você já iria ficar enjoada com óleos que vêm de flor. Mas, por exemplo, os cítricos, eles são das cascas, né? Então, provavelmente você gosta de laranja, você possa gostar de limão. Olha só como é interessante. Imagina se eu falo assim, a Neia está ansiosa, aí eu vou dar para ela um olhinho ali que tem um cheiro que vai ser muito bom para a ansiedade. Ela fala, nossa, eu odeio essa coisa doce. Pronto, já não vai, você já criou a aversão. Já não vai servir. Já não vai servir de jeito nenhum. Então, esse de jeito nenhum. Amiga, deixa eu falar aqui uma coisa. Boa noite para esse povo lindo que está aí entrando na nossa live. Uma gratidão imensa por estarem aí conosco. E também para dizer para eles que se eles tiverem alguma pergunta para nos fazer, a gente responde aqui o que a gente sabe, né, amiga? O que dá para responder, a gente responde. A gente é daquele jeito. Se eu sei, digo que eu sei. Se eu não sei, digo que não sei. Entende? E tá tudo certo e vamos pesquisar. Tá tudo certo, né? Para esse povo lindo que está entrando aí, amiga, a gente tem que sempre estar falando que nós estamos aqui falando do seu capítulo que você desenvolveu no nosso livro Sanduíche do Cérebro, que terá lançamento no dia 8 de julho, a partir das 18 horas. E que você vai fazer parte ou de um ou de outro turno. Pois então, eu vou estar lá no Nordeste, bem se no Deus meio quiser. da selva, e tomara que a internet lá seja boinha, né? Sim, vamos torcer para isso. Pois então, há de ser. Há de ser. Eu acenei para esse povo lindo que está aí conosco. Vamos ver se eles têm alguma questão a respeito, alguma dúvida do que você veio falando sobre os olhos.
sobre a importância. E eu até quero falar para as pessoas, sabe, né, que eu sou mais usuária de óleo do que prescritora de óleo. Sou testemunha. É difícil eu prescrever para alguém. Eu prescrevo assim muito internamente, né, para as pessoas mais conhecidas. Eu não faço disso um trabalho, né? Então é bom que as pessoas saibam. Eu não faço disso um trabalho. Eu sou uma curiosa, uma pesquisadora, né? Então eu sou usuária dos óleos, né? E aí eu cuidei de todo o meu ambiente, dos meus consultórios. Então eu ensino isso no livro também, entende? Como de repente você deixar o seu consultório um pouco mais agradável, né? Para a pessoa chegar lá e falar, nossa, eu queria ficar aqui, entende? Que delícia que é esse lugar. O que tem aqui de tão gostoso nesse consultório dessa mulher, entende? Então, isso também é acolher, né? Uma terapeuta unicotiana é aquela que as pessoas acham que a gente é mãe, né? Mas a gente é meio uma mãe, assim, que a gente quer deixar as pessoas num lugar confortável para que elas possam se sentir bem tranquilas para contar e despejar a alma para a gente poder conseguir compreendê-las, né? Então, como terapeuta unicotiana, eu particularmente, eu gosto de um ambiente com cara de casa, bem acolhedor, que tenha um espaço, que a gente possa tomar um chá, entende? Um chá aromático, enfim, deixar esse ambiente, que a pessoa venha desse inferno da pedra, que é a selva de pedra onde a gente mora aqui, que às vezes é muito perturbado, e ela entre, ela se sinta super acolhida. E o óleo tem essa possibilidade. Eu não uso, eu não faço psicoaromaterapia, mas eu deixo óleos, eu deixo o difusor dentro do consultório e eu meio que preparo um pouquinho para saber quem é que vem, entende? Para ver que tipo mais ou menos de óleo que eu vou colocar, um pouco baseado no cliente que está vindo, por exemplo, né? Mas existe, amiga, um neutro que você possa usar neutramente para ter um aroma e que você coloca lá, vez ou outra, sem ter essa preocupação de o aroma que tal gosta, o outro gosta, o Pedro, o João, a Maria, tal. Não, algo neutro que sirva para todos. É difícil, viu, Neia? Porque cada pessoa gosta de uma coisa. Mas eu, por exemplo, eu procuro harmonizar no sentido de eu não deixar nem tão doce, nem tão cítrico, nem tão azedo, nem tão com era de terra, entende? Então, eu dou uma misturada. Eu geralmente coloco... nem todo óleo, ele é tão cheiroso, entende? Tem óleos fedigudos, inclusive, né? Principalmente esses de raízes, esses de casca, eu falo, ai, que coisa podre isso aqui, é meio fedido, de aromático não tem nada. Claro, é o aroma característico dele. Então, esse tipo de aroma, eu vou logo misturando, porque eu não gosto deles, entende? Então, eu geralmente gosto de colocar... que assim, os óleos, eles são caracterizados por notas. É como se fosse uma escala musical. Música, eles foram associados com a música. Então, eles têm notas altas, média alta, notas médias, notas baixas. E isso tem relação de onde foi tirado o óleo. Então, aqueles óleos que são tirados mais da parte de cima, assim, da planta, eles são chamados de notas altas. O que são os óleos notas altas? É aquele que, quando você abre, ele fala, cheguei. Entende? Não tem que não sinta, porque eles são extremamente voláteis e muito exuberantes, mas eles vão embora, eles se dissipam com muita facilidade. Aí, o nota baixa é aquele, assim, sabe? Aquele que fica, né? Muito usado na perfumaria, por exemplo, para fixar o cheiro, né? E aquele que é médio. Então, quando a gente vai compor, a gente põe um pouco mais de nota média, aí põe um pouco de nota alta e às vezes põe um pouco de nota baixa. Então ele vira ali um novo cheiro, né? E que dá para dar uma equilibrada. Então, não é fácil. Então eu acho que eu vou precisar fazer o curso para saber que nota se dá a cada óleo. É preciso, amiga, é outra ciência. É preciso fazer. Quem quer, quem gosta do assunto. Eu fiz curso de aromaterapia, né? Mas por interesse pessoal, né?
para gostar, por interessar, me harmoniza muito. Eu fiz muito mais para mim também, para eu poder entender. E eu fui estudando, estudando e me envolvendo com essa coisa da aromaterapia. E eu uso a parte dos óleos que eu muito uso, principalmente no meu consultório de enfermagem. Entende? Lá eu prescrevo para os meus pacientes, mas muito mais para tratamento de processos infecciosos, entende? Já é uma outra dinâmica, entende? Então a gente tem óleo para tudo que é coisa, digamos assim. Mas na parte de psicoaroma, a gente lida mais com as questões emocionais, né? Então nós vamos trabalhar essa parte de cima aqui, ok? Para baixar a ansiedade, a pessoa que está com depressão. O teu livro, entende? É gente agitada, é gente com dificuldade de aprender, então é daqui para frente, entende? Mas às vezes a pessoa está com isso aqui atrapalhado porque a terra não está acontecendo. O pé dela não está conseguindo ficar no chão, entende? Então muitas vezes a gente tem que colocar óleos que são feitos dessa parte de baixo da árvore, porque por analogia são aqueles óleos com capacidade de dar mais terreno para a pessoa, entende? De colocar mais no chão, e aí você não ficar voando demais. Então, por isso que a combinação dos óleos é muito importante. Mas vamos assim, não ser tão radical, né? Porque a gente fica com um pouco de receio. Dá uma verificadinha quais são os seus gostos. Suponhamos que você goste de cítricos, escolhe um. Pega uma laranja, um limão e usa de dia. Você lembra que você me deu um para o meu pulmão, lembra? Para meu, porque eu tenho problema respiratório. Eu uso muito ele. Pura alegria. Eu uso muito ele. Agora veja aí, a Sandra Mara diz que ela gosta do capim-limão para dormir. Ele é sedativo, a lavanda. Orange para alegria. Enquanto que a Mani Araújo diz que ela acabou de usar o dela de lavanda. Com certeza também é para dormir, né, amiga? Mas depende da quantidade, entende? Se você, por exemplo, um exemplo, eu quero trabalhar, mas eu tô doidona, a cabeça por aqui, eu posso, por exemplo, dar uma misturada. Eu coloco um pouquinho de lavanda com um pouco de alecrim, um pouco de peppermint, por exemplo, que são para ficar mais alertas, e ao mesmo tempo mistura com a lavanda, dá uma equilibrada, mas não é suficiente para você capotar, então tudo depende da dose. À noite, o contrário, às vezes eu não durmo, e a pessoa fala, eu uso lavanda, mas não faz efeito. Mas ele é sedativo, mas não faz efeito. Por quê? Porque o cérebro está extremamente agitado. Tem aquele dia que você está agitada, que você rola para lá, rola para cá, cheira a lavanda, respira, reza, põe música, põe vibração e não tem o que aconteça? Tem esses dias que a gente está assim. Então, por exemplo, se você coloca nessa situação um alecrim de noite misturado com lavanda para quando tua cabeça está pirada desse jeito, ele vai lá, dá uma organizada na tua cabeça e faz com que você relaxe e durma. Então, essa sinergia dos óleos, ela é muito interessante. Agora, assim, de regra, um óleo de alecrim é um óleo que te deixa alerta. É um óleo muito desejado durante o dia, para estudar. Quando eu fui escrever o seu capítulo, falei, foi na base do alecrim. Cheira, minha amiga, para você, porque, gente, eu vou contar, ela ficou aqui no meu pé, Néia de Deus, eu tô com 1001 coisa. E ela, você tem tal diazinho, e o livro tá aqui. Gente, vai ser na base do alecrim, da lavanda, dos que cheira, minha filha, para produzir esse teu livro. Porque ela isso aí. Me consumindo para esse negócio sair logo. A lista, entende? Eu falei, Néia, eu tenho 1000 coisas na fila para andar. Não, amiga, ela vem com esse kkk dela aí, entende? Te convencendo. Você vai ser lindo, você vai dar conta. Meu Deus, cheira alecrim para produzir esse livro, entende? Isso aí. E você sabe que alecrim é bom para felicidade, né? Também, tudo dá felicidade. Porque quando você se organiza, Néia, você começa a ser você mesma, entende? Os olhos fazem com que se apresente para você uma versão que você tem.
Entende? Mas existe, ela Exatamente. está toda desorganizada pelo ambiente, entende? Então, na hora que você se torna uma mulher serena, digamos que é o meu projeto, Mulher Serena, você cheira os olhos, você se acalma. É uma versão sua que está guardada, que está agitada por conta aí das contingências que a vida está te oferecendo, né? Então, eles têm essa função, dar uma organizada em você e apresentar uma versão sua. Ah, você tem 1000 casos? Exatamente. Não, é uma versão Mas deixa sua. eu te falar uma coisa. A Diga. nossa live já está dando 1 hora. E eu tô com medo do Maria, Instagram derrubar não nós. derruba mais não, agora a gente pode ficar aqui até meia-noite que eles não derrubam mais. Eles não são bobos, estavam perdendo. Porque, mas hoje parece-me que foi derrubado uma live de manhã. Eu fiquei naquela dúvida. Não, Aí eu falei, ai meu Deus do céu. se derrubou, Será que estão derrubando perdeu a de novo? internet. O Instagram não tá mais com esse timing que ele tinha antes, quando dava. Agora eles mudaram, já tem um tempinho, sabe, né? Eu acho que a concorrência nesse aspecto foi muito boa, né? Visto que o YouTube você pode ficar lá 500 horas, né? Eles estavam perdendo muito cliente para o YouTube, eles acordaram. O tio Zuc cheirou um alecrim, abriu a porta e falou, gente, vamos abrir a porteira aqui do Instagram para poder deixar o povo falar mais, né? É verdade. Mas nós vamos precisar de outra live para continuar o nosso papo, que está muito bom, de fato. Você vai precisar fazer umas 30 lives para mostrar os capítulos todos desse livro que você Pois colocou, é, são 30 capítulos, teremos que fazer muito mais do que 30 lives. Neia, mas o que é importante, o que é bom é que ele está maravilhoso e realizando os nossos sonhos. Estamos aí à beira do nosso parto, que vai nascer esse filho dia 8 de julho. Isso é o mais importante. E ele vai nascer suave, porque ele cheirou muito óleo, entende? Exato, exato. Mas, amiga, ó, sério, eu agradeço imensamente o seu sim para esse livro, para esse projeto, por você acreditar no projeto. Muito, muito obrigado. Sou muito grata. Tá? E o nosso filho está lindo, maravilhoso. E eu agradeço aí esse povo lindo, maravilhoso que entrou aí conosco, que está aí conosco. Já são 10 horas da noite, estão aí com a gente. Isso é tão bom, tão importante. Isso enobrece a alma. É muito bom, é muita alegria. E eu, claro, estou radiante porque consegui 30 profissionais ímpares, maravilhosos, que estão me norteando, me rodeando maravilhosamente bem neste livro. Então, felicidade me resume. A pura alegria, né? Graças a Deus. E eu te aguardo na minha casa, viu, amiga? É mesmo. Para tomar um café e passar os olhinhos. Vamos só tomar um chá de laranja. Vamos tomar um chá de laranja, né? Que é uma delícia. Olha, essa semana passada eu fui tomar um chá de laranja. Eu vou confessar aqui agora, tá? E aí caiu mais gota do que devia. Neia de Jesus. Eu fiquei tão mole. Eu fiquei tão mole que eu não estava dando conta de fazer a minha live. Nossa, eu estou tão serena. Enfim, o cuidado que a gente tem que ter, sabe? Caiu mais do que devia. Porque aquilo que era para 1 litro caiu numa xícara de 100, entende? Eu falei, vou beber. Os meus dentes, sabe quando você come comida? Quase comeu meus dentes, entende? Falei, toma, bem feito, né? Quem mandou ter pego, diluído, jogado fora? Deixa eu beber essa laranja aqui, não sei o quê. Quase me ferrei. Mas tem coisas muito gostosas, assim, que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu gosto de fazer sucos de laranja, por exemplo. Sabe quando você está lá na sua casa, só tem 1 ou 2 laranjas, você quer fazer um suco e não dá para todo mundo, aí você faz o refresco? Você bota uma gota de laranja
As pessoas Que já ficam uma- surte o cheiro e o gosto. Nossa, fica uma delícia, né? Então tem alguns óleos que são comestíveis, né? Que a gente consegue cozinhar com eles, pôr na salada. Eu amo fazer uma salada. Agora eu já fui mais esperta, porque às vezes queima a boca, né? Mas agora eu peguei um óleo de oliva e taquei lá dentro óleo essencial de limão mesmo. Porque eu gosto desse azedinho, né? Então, ó, já tá pronta a minha salada, entende? Eu deixei no consultório esse. Então, quando eu almoço por aqui mesmo, já tá aromatizado e aquele óleo, e aí ele já fica com cheiro gostoso, a salada fica mais gostosa, etc. Então, tem esse outro lado que a gente também pode cozinhar com os óleos essenciais, colocar na salada, colocar no suco. Só precisa usar o óleo que seja para poder, que tem autorização para uso nutricional, né? Então, é muita Legal. versatilidade. Para resumir, óleos essenciais são altamente versáteis, né? Você inala, você usa na pele, diluído sempre com óleo graxo. Você faz massagem. Então, agora vai chegar a casa, tá agitada para burro, né? Toma um banho quente, passa um óleo vegetal com uma gotinha de lavanda ou duas e passa na sua pele inteirinha, passa no rosto, que é bom para ruga também. Você viu que eu não tenho nenhuma ruga, só não chegar perto, você não enxerga, né? Nenhuma ruga, passa, estoura, faz aqui a casinha, ó. Massagem no pé, você vai ter uma ótima noite de sono, né? Então, você usa para dormir, usa para acordar, usa para trabalhar, usa para estudar, usa no ambiente, usa para comer. Olha a versatilidade que a natureza tem para oferecer. Então, eu quero deixar a minha frase que eu gosto de falar. Olha, eles são um presente da natureza para a natureza. A gente que é unicotiana entende muito bem essa conversa, né? Que nós somos a natureza humana, tudo que a gente tem é uma natureza humana herdada aí de algum jeito. Herdada. Né? Exatamente. Então, você pega esse ambiente da natureza, onde estão ali essas árvores maravilhosas com os seus aromas, e você traz para dentro da sua natureza, para equilibrar essa natureza e ser devolvida para a natureza. Olha que harmonia E como que você mãe pode ter. suficientemente boa, oferecemos aos outros também. Of course. Exatamente. A gente, Muito como obrigada, minha terapeuta amiga. unicotiana, faz esse papel de mãe suficientemente boa. Exato. Obrigada, maravilha. Olha aqui. Parabéns Obrigada a pela você. construção, Obrigada pela a esse conquista. povo lindo que está aqui conosco. É uma pena, mas vamos encerrando. E os que virão Ficaremos depois, para uma próxima. os que virão depois assistir a live que você deve deixar guardada aí. Muito obrigada por Exato. voltar aqui, caso não conseguir estar E ouvindo. vamos continuar E falando. pode E assistir. vem conosco para o lançamento online. Beijos, Venham amiga. todos Beijos. conosco. Doutora Tânia chegou atrasada. Beijo para você. Mas ela assiste na gravação. Um beijão, É isso amiga. aí. Néia, Dá um muito beijão obrigada. esse povo, ó. Beijos de luz. Gratidão. Beijos com cheiro de lavanda. Tchau. Amém. Tchau.